vos dar uma notícia. Eu acabo de chegar de Cabo Verde, onde fui, entre outras coisas, apresentar o livro que nós apresentámos aqui na última aula, A Justiça Popular em Cabo Verde. Portanto, o trabalho que eu tinha realizado há 30 anos e que foi agora publicado. Foi um acontecimento extraordinário, devo-vos dizer que foi uma viagem de afetos, porque, felizmente, muitos daqueles que me ajudaram estão vivos e estão proeminentes, inclusivamente, na sociedade cabo-verdiana. Alguns doentes, mas outros bem. E foi realmente interessante por várias razões. Em primeiro lugar, porque, como calculo e como talvez alguns de vocês tiveram ocasião de falar, tiveram a ocasião de ver o livro foi produzido num período em que Cabo Verde era um partido, era governado por um partido único, era o período do PAIGC, o Partido da Independência de Cabo Verde e Guiné, nessa altura. E, portanto, a partir do início da década de 90, houve uma transição democrática e essa transição em Cabo Verde foi um pouco abrupta, digamos assim. E, portanto, procurou eliminar tudo aquilo que se referia ou era identificado com o partido anterior, com o período anterior do Partido Único, digamos assim. E uma das coisas que identificava esse partido eram os tribunais de zona, os tribunais populares. Só que os tribunais de zona eram realmente, como eu refiro no texto, uma forma também da administração da justiça com grande envolvimento comunitário e, portanto, eu entendia sempre que qualquer correção que tivesse que ser feita, e eu faço referência no livro exatamente a isso, era bom que se tivesse esta ideia das comunidades poderem fazer justiça de proximidade, prevenir a criminalidade, resolver os problemas entre vizinhos, questões de propriedade, criar uma ideia de ordem numa altura em que haveria muito poucos ainda licenciados em Direito. Hoje há muitos licenciados em Direito e muitos juízes em Cabo Verde, mas a justiça é muito mais inacessível do que era, obviamente, anteriormente. E, portanto, curiosamente, a justiça, então, que se passou a designar como popular, passou a ter uma designação e uma conotação negativa, e, claro, não dizemos nunca que a justiça oficial atual é impopular, porque era isso que devíamos dizer, porque realmente é inacessível, é cara, e hoje as populações têm problemas jurídicos e judiciais significativos. De maneira que foi interessante, porque é um momento em que Cabo Verde procura, talvez, recuperar algumas formas de resolução de litígios que tinham a ver com os tribunais de zona. E é bem possível que num próximo ciclo político eles possam voltar. Mas o interessante para mim foi que eu aprendi muito, aliás, como temos sempre dito aqui, que muito do meu trabalho teórico decorre realmente de muito do meu trabalho empírico, trabalho de campo. Eu aprendi muito com as senhoras e os senhores que eram juízes dos tribunais de zona em Cabo Verde, nas diferentes comunidades, nas diferentes ilhas. Como sabem, Cabo Verde é uma estrutura arquipelágica, tem várias ilhas. E, portanto, eu estava num ambiente, aliás, idílico sobre o Atlântico, lançando o livro juntamente com a então Diretora-Geral de Justiça, uma jovem, obviamente, que hoje é uma reconhecida poeta cabo-verdiana e vice-presidente da Academia de Letras, e referi que realmente, entre as muitas pessoas com quem aprendi muito acerca da vida, estava ali a minha Bia, era uma que era a minha Bia, que era uma senhora que era a única juíza dos tribunais de zona. Normalmente as mulheres tinham um papel mais subordinado e os presidentes dos tribunais eram homens. Naquele caso, que é um bairro da praia, Lencachorro, era realmente a minha Bia, e conversei muito com ela e aprendi muito com ela. E quando eu digo isto, alguém da audiência, do auditório, começa a fazer assim. Era a minha Bia. Ou seja, eu não sabia que ela estava no auditório, não sabia que ela estava ali, não sabia como é que ela soube que efetivamente íamos fazer o lançamento do livro,
Mas a verdade é que ela estava ali com a sua filha, aliás, ela foi depois estudante em Coimbra, a filha dela, e foi uma coisa, por isso é que eu digo, foi um encontro de afetos, porque realmente foi muito bonito vê-la no auditório. Obviamente, pedi-lhe uma salva de palmas. Estava o primeiro-ministro de Cabo Verde, estava o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, estavam vários ministros, portanto, imaginem, a minha filha ficou toda feliz, e eu muito feliz, por ela ter estado ali, ter vindo ali comigo. Portanto, isto era apenas uma nota introdutória, porque às vezes o nosso trabalho científico é bom que a gente veja, enfim, o seu reconhecimento e também, de alguma maneira, como podem compreender, aquelas autoridades que, infelizmente, ainda hoje têm, enfim, poder social, no caso do Presidente Pedro Pires, que agora tem o Instituto Pedro Pires, porque é um dos que ganhou, um dos líderes africanos. Só há 2 líderes africanos que ganharam o prémio Mo Ibrahim, que é um prémio dado por um grande africano, um homem muito rico, e que dá um prémio a bons líderes para que eles possam trabalhar, enfim, pela liderança, pelo desenvolvimento dos seus países. Por acaso é curioso que os únicos 2 líderes africanos que têm esse prémio são 2 líderes dos movimentos de libertação contra o colonialismo português, Joaquim Chissano e Pedro Pires. É em si mesmo significativo, a meu entender. E, portanto, também para eles foi importante vermos que, se calhar, talvez aquele primeiro período tenha sido excessivamente diabolizado. O período revolucionário, digamos. E que é bom fazer uma avaliação daquele período. E, naturalmente, que o livro, de alguma maneira, implicitamente convida a uma avaliação desse período. E, obviamente, penso que as nossas relações também se vão aprofundar no dia seguinte, para ver, enfim, como a nossa escola se vai desenvolvendo. Lançámos um livro absolutamente notável sobre pós-colonialismo e feminismo, ou feminismo pós-colonial, de uma doutoranda nossa, orientada por mim e pela Cecília McDowell, a Eurídice Furtado Monteiro, que lançou o seu livro no dia seguinte ao do lançamento do meu livro. E é muito curioso, porque também é uma coisa que eu vos quero chamar a atenção. No auditório havia artistas, havia rappers, havia poetas, havia políticos, havia cientistas. Ou seja, a Eurídice, talvez fiel à sua escola de Coimbra, daquilo que aprendeu aqui e a sociabilidade que nós podemos criar, está a fazer uma ciência cidadã em Cabo Verde e com muita articulação com os movimentos sociais, com os artistas, com os rappers, com os jovens, e é isso que também me deixou muito gratificado. Além do mais, como eu lhes disse, vamos ter certamente mais cooperação entre o SES e Cabo Verde, porque, entretanto, o SES tem agora um investigador cabo-verdiano. Não tínhamos nenhum, mas agora temos um, que, como sabem, é o Bruno Sena Martins. Eu fiz a propaganda, a tua propaganda por todo lado, para ver lá, homem. Tens uma responsabilidade de viagem. Ora bem, dito isto, o nosso tema de hoje é um tema que está muito na berra, na moda. É um tema muito complexo e que, obviamente, que eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar, mas é um tema que merece muita reflexão hoje na Europa, porque eu diria, parafraseando o Manifesto Comunista de 1848, que o espectro do populismo assombra a Europa. Eu diria mesmo que não assombra apenas a Europa, assombra também o mundo. Com diferentes matizes, com diferentes características, mas parece que este espectro está por aí. Eu penso que nós vamos ter problemas, Rita, com esta brincadeira. Ou ela não gosta do populismo, ou então qualquer problema está aí. Em que consiste isto tudo que vamos falar hoje? E vejam que o termo que eu uso está a dar aberto. Não sei se é interferência do outro. Não vou fazer nenhuma revolução, estejam descansados. Não está funcionando isso, não?
Eu dou a impressão que talvez o computador esteja um bocado próximo demais. Não. Não, não é isso. Não? Para eu não ficar nervoso. É, depois. Esse está melhor? Não está. Também não está. Ora bem, vamos lá então. Em que consiste este espectro? Eu digo espectro porque ele tem uma dimensão mítica. Porque o populismo está obviamente relacionado com o povo. E o povo aparece sempre que é expulso. Quando está incluído, ninguém se lembra do povo, nem ninguém se refere ao povo. Mas o povo, na tradição ocidental do Estado moderno, ele só aparece no momento em que desaparece. O povo aparece como um poder constituinte. É a soberania popular. Mas ao exercer o seu poder constituinte, desaparece. Porque o poder deixa de estar na mão do povo e passa a ser delegado, de uma ou de outra forma, no Estado. Portanto, o povo é uma entidade mítica que tem uma cultura, que tem uma história por trás de si e que tem momentos em que aparece com uma dignidade, com uma força extraordinária. Há momentos em que aparece como sendo uma ameaça e há momentos em que não se fala do povo. Nós próprios, quando nas ciências sociais organizamos os nossos projetos, e sejam elas ciência política, sociologia, raramente usamos o conceito do povo. Usamos, vejam por exemplo o projeto Alice, que se orienta para questionar os três grandes modos de dominação das sociedades contemporâneas: capitalismo, colonialismo e patriarcado. Ou seja, classe, raça e género. Portanto, o povo não está presente. O povo aparece categorizado através de entidades que o diferenciam internamente, que lhe dão consistência analítica, teórica e política. Este problema é um problema constitutivo de toda a teoria política liberal eurocêntrica. E ninguém melhor que o viu que o próprio Rousseau logo no início. Exatamente se o poder e é toda a dinâmica que vamos assistir com o liberalismo deve estar na mão do povo. O que é o povo? Um sujeito político. Mas um sujeito político tem que ter coerência, tem que ter uma atuação, tem que ter uma prática. É possível que o povo todo, no seu conjunto, tenha a mesma prática? Não pode ser. Portanto, é um sujeito que foge das nossas mãos analíticas e que tem, por isso, uma característica mítica, uma estrutura ausente, que dá força, embora ele próprio não tenha força. E esta é, digamos, a lógica em que temos vivido, sobretudo nos países que na tradição ocidental foram as sociedades metropolitanas. Nas colónias, obviamente, a questão vai ser posta de outra maneira. O povo nas colónias vai emergir como o povo que resiste e luta contra o colonialismo. E aí é um povo, o povo argelino, o povo moçambicano. Ele constrói-se numa luta. O povo cabo-verdiano e guineense, que há pouco estávamos a falar. Também uma estrutura mítica, porque, aliás, contém em si muita divergência. Porque é um povo, mas não são nações, digamos assim. São nações em construção. Não são também Estados. Aliás, a Guiné e Cabo Verde, pouco depois da independência, vão se dividir. E vão se transformar em dois países independentes. Porque havia muitas diferenças entre eles. Amílcar Cabral, cujos livros todos vós devíeis ler, porque é dos grandes líderes dos movimentos de libertação, talvez o mais lúcido, em 1969,
nos discursos que faz ao Congresso, mostra claramente, ao Congresso do Partido, mostra claramente que a Guiné e Cabo Verde são o mesmo povo, mas são duas realidades social e politicamente muito distintas. E, portanto, o partido tem que tomar formas diferentes na Guiné e Cabo Verde. Não imaginava, obviamente, Amílcar Cabral, é que estas divergências e estas diferenças seriam tão grandes que pouco tempo depois da independência, estes dois países haveriam de separar-se, de um lado a Guiné-Bissau e do outro lado Cabo Verde. Mas, portanto, o povo é um povo que resiste. É um povo que tem um inimigo. E esse inimigo é o colonizador. E é nestes momentos que a gente começa a ver qual é a consistência histórica do conceito de povo. O povo argelino... O professor desliga o telemóvel, é capaz de ter sido isto. Obrigado. Mas eu não costumo desligar, esta coisa funciona. Está no silêncio. Pronto, então eu vou desligar o telemóvel. Portanto, o conceito do povo vai adquirir consistência a partir de dois indicadores que é muito importante a gente ter em mente agora. O primeiro é quem é que não faz parte do povo. O povo não é toda a gente. O povo argelino ou o povo moçambicano não inclui os colonizadores. Muitos deles, nascidos no local, mas obviamente identificados com a potência colonial. Portanto, o povo não é toda a gente. Portanto, em cada momento temos que saber quem é que é excluído do povo. Em segundo lugar, nós temos de saber como é que o povo, assim constituído, se transforma num agente político. Portanto, ao longo desta minha aula, is de ver como é que hoje, na Europa, nós estamos a assistir a este fenómeno, a este espectro do populismo, e como é que ele nos obriga a recuar, sobretudo, aos anos 30, e sobretudo à América Latina, mas também à Europa, para tentarmos entender a emergência destes fenómenos de populismo. Porque o populismo está, obviamente, ligado a esta raiz de povo. E, portanto, se o povo é uma entidade difícil de definir, o populismo é igualmente difícil de definir. Há muitos populismos e, portanto, é importante especificar o que há de comum em todos eles para que podemos dizer que eles são diferentes, mas têm a mesma raiz. Por exemplo, um populismo de esquerda e um populismo de direita. O que é que têm em comum? O que têm em comum na história do século XX, a partir dos anos 30, e como diria, a América Latina é muito importante neste contexto, e também, obviamente, o período nazi na Alemanha, a partir também exatamente da mesma época, nos anos 30, e até um pouco antes, com o fascismo italiano, a partir de meados dos anos 20, tem as seguintes características. A primeira é a articulação com um líder carismático. A ideia de que há líderes e há seguidores. E que a ideia da liderança é uma ideia que pode dispensar a intermediação política das instâncias e das instituições representativas. E isto ocorre quer porque há um líder carismático forte, quer porque as instituições democráticas representativas estão descredibilizadas. Porque os cidadãos não se sentem representados pelos seus representantes. E esta descredibilização das instituições democráticas representativas fazem com que a intermediação política perca densidade, se alguma vez a teve, e seja substituída por uma tentativa dos cidadãos se relacionaram diretamente com o líder.
que entretanto surge. Em segundo lugar, há neste conceito uma grande ambiguidade acerca do que quer o povo. Para quê uma política populista? Não há uma definição exata, a não ser, em alguns casos, como vamos ver, de qual é o projeto de sociedade que o populismo propõe. Ele é muito melhor a denunciar o que existe do que a propor aquilo que há de vir. Em terceiro lugar, é relativamente opaco no que respeita às divergências no seio do povo, às diferenças que existem no seio do povo. E, portanto, tenta homogeneizar essa entidade chamada povo que serve de base ao populismo. E, naturalmente, como esse povo não é toda a gente, nem sempre é claro quem está a ser excluído do povo no momento populista. A teoria do populismo aparece fortemente desenvolvida a partir das experiências de Perón, na Argentina, o peronismo, e as experiências de Getúlio Vargas, a partir praticamente da mesma altura, no Brasil. Que obviamente que tem no seu início muitas relações com os movimentos e as tonalidades fascistas que nós encontramos na Europa a partir dos anos 20. E se virdes bem, qualquer destes ingredientes de que eu falei está presente, quer em Vargas, quer em Perón. Mas há outros ingredientes que é muito importante ter em conta quando nós analisamos estes dois casos, pode distinguir de outros que vamos analisar futuramente, a seguir. É que há, nestas formas de populismo, uma composição de classe que não é dita, mas que está presente. E que na altura não se assume, porque há um momento populista, mas que é ela que dá base, de alguma maneira, a toda esta forma de governo. Ou esta forma de regime, melhor dizendo. E essa são as classes trabalhadoras, movimento operário em próprio, e emergentes classes médias urbanas. Aquilo que Ottaviani no Brasil vai chamar uma pequena burguesia urbana que vai servir de base a Getúlio Vargas. Porque essas classes estavam, obviamente, excluídas, até então, do processo político oligárquico destes países. E, portanto, o peronismo e o varguismo é uma forma de incluir no processo político classes sociais que estavam excluídas. Há, portanto, o elemento anti-oligarquia, muito forte. Anti-elite, muito forte. E é por isso que, quer no peronismo, quer no Getúlio Vargas, é com estes regimes que nós vamos assistir à emergência dos direitos dos trabalhadores. Portanto, tal e qual como tinha acontecido com a social-democracia, se quisermos, ainda no princípio, no século XIX, com Bismarck, o princípio dos princípios, ainda não se chamava social-democracia, obviamente, mas as primeiras formas de segurança social, que vêm de Bismarck, não vêm da esquerda, vêm da direita, se quisermos, nós vamos assistir à emergência de um Estado social, a um Estado de providência, que está ligado a este momento populista. E, portanto, o populismo peronista ou varguista é uma forma de integrar no processo político classes sociais que até então estavam excluídas. E é isso que vai permitir o sucesso e a sustentabilidade destes regimes durante bastante tempo, porque coincidem com processos de industrialização. Eles próprios são muito diferenciados. Vargas tem um momento de uma fase de ditadura, tem uma fase democrática e, como sabem, suicida-se em 1954.
com todas as pressões políticas em cima dele, não as aguentou e suicidou-se. Portanto, eu acho que é muito importante vermos como o populismo latino-americano deste período, o que é que ele procura? Incluir mais classes sociais, mas não enquanto classes. Permitir mais participação popular, mas controlada. Portanto, não é uma participação autónoma das classes. Os sindicatos, como na tradição fascista, e depois também aqui em Portugal, são permitidos desde controlados pelo Estado. Portanto, não há autonomia da organização das classes. O Estado, obviamente, controla-as totalmente. Mas, ao mesmo tempo, dá-lhes um espaço de reivindicação e um espaço de construção política e social. E é essa ambivalência que vai permitir, no caso da Argentina, uma sustentabilidade que espanta a toda a gente. Ainda hoje está no poder uma presidente peronista. E é este peronismo e esta resiliência, se quisermos, esta resistência deste sistema, que impede, por exemplo, que outros partidos tenham disputado com êxito, pela via da esquerda, isto é, pela via da inclusão social, se quiserem, a hegemonia do Partido Peronista. Nem sequer no período de 2001, quando as lutas sociais tinham um grande slogan, que se vayan todos. Ou seja, que toda a classe política vai embora. Era o momento forte do populismo. Uma rejeição da classe política e da intermediação representativa. Mas realmente não se foram todos. Eu acho que ficaram todos, de alguma maneira. Depois de algum tempo. Mas, portanto, não houve reconstrução partidária. O Brasil, obviamente, passou por um outro modelo e por um outro com muito mais convulsão, obviamente, e teve um momento populista, já em fase democrática e bastante anti-liberal e, digamos, também anti-imperialista. Começa a partir dos anos 50, 60, o populismo na América Latina não é só nacionalista, começa a ser anti-imperialista, dada a presença dos Estados Unidos. João Goulart é um bom representante desse populismo de esquerda e, obviamente, vai ser derrotado com o golpe de Estado, com o golpe militar de 1964. E os Estados Unidos, isto é a segunda grande intervenção desta fase dos Estados Unidos. A primeira tinha sido na Guatemala, onde tinha havido também um momento, digamos, populista, bastante interessante, e da qual a Guatemala nunca mais se libertou e passou por uma guerra civil sangrenta até há muito pouco tempo. Portanto, isto para vos dizer que, quando se fala de populismo, normalmente olha-se, antes de tudo, para estas experiências latino-americanas dos anos 30 e 40. Foram estas que serviram de base a uma análise mais conhecida do populismo, que é a análise do Ernesto Laclau, ele mesmo argentino, e que escreveu vários livros sobre o peronismo e sobre o populismo, e todos eles no sentido de, alguma maneira, justificar e dar uma imagem positiva desta forma de dominação. E, como podem imaginar, é uma teoria polémica e, obviamente, extremamente discutível, como veremos adiante. Mas o populismo na América Latina, para situarmos o que se passa hoje na Europa, temos que entender o que se passou, o que se tem vindo a passar. Na América Latina, ele, a partir da luta contra o neoliberalismo e contra a devastação da austeridade ou do ajuste estrutural, como se diz na América Latina, dos anos 90, do neoliberalismo, do Fundo Monetário Internacional, nós vamos assistir à emergência de governos progressistas que também têm uma vertente populista. Porquê? Porque também partem, embora se assumam como partidos, partem com uma grande crítica das elites, das oligarquias. Portanto, o povo aqui também exclui de si próprio as elites, as classes dominantes, as oligarquias. O povo são as classes subalternas. Mas dentro destas classes vai haver uma grande homogeneidade.
E vai haver frações, obviamente, diferentes, porque temos uma classe operária perfeitamente organizada à volta de São Paulo e temos, outra, obviamente, uma classe operária nada organizada, informal, classes, obviamente, camponeses, trabalhadores da terra sem terra, trabalhadores rurais sem terra, quer dizer, uma extrema heterogeneidade, mas que de alguma maneira se vai fundir todo nessa ideia de povo que vai emergir, obviamente, protagonizada por Lula. E aqui de novo vem uma identificação carismática, uma identificação com um líder carismático, que vai ter, aliás, no segundo turno do Lula, uma versão ainda mais agressiva do populismo, Lula, paz e amor, ou seja, é a eliminação de todo o conflito social. O populismo tem este problema, é que ele promove, ele assenta no conflito social, contra as oligarquias, contra as elites, mas depois, enquanto estrutura de regime, ele tem que eliminar a ideia de conflito social. Este é um dos dilemas do populismo. Por um lado, assenta no conflito, mas por outro lado, tem que o eliminar enquanto forma de regime político. E é por isso que surgem estas identificações com o líder, que, sem destruir, obviamente, a estrutura da democracia representativa, no entanto, vão exercer sobre ela algum desgaste, dado o protagonismo do líder, que acaba, ele próprio, por devorar toda a diversidade no seu próprio partido, que é o PT, neste caso no Brasil. Portanto, aqui temos um populismo, que é um populismo que também exclui as elites, que também procura uma articulação direta com o líder e que, de alguma maneira, os problemas que nós vamos assistir na transição para a Presidente Dilma é que ela herda uma matriz populista sem populismo, sem carisma. E as grandes parte dos problemas da Presidente Dilma foi exatamente algum desgaste na institucionalidade que é própria de um líder carismático, que ela herda e que, obviamente, não pode, de modo nenhum, assumir. Aliás, fez-o de uma maneira ostensiva, precisamente para mostrar o seu espaço. Só que isso foi, obviamente, extremamente problemático para a sua governação e está a ser problemático. Porque enquanto o líder carismático Lula recebia os movimentos, muitas vezes nada fazia, mas prometia tudo, e, portanto, tinha uma forma de ternura e de afeto para todos os desgraçados, descamisados, descalços do Brasil, a Presidente Dilma levou 2 anos a receber os movimentos sociais e a própria CUT. E recebeu muita outra gente, mas não recebeu, portanto, aqueles que de alguma maneira estavam no bojo do movimento populista anterior. E, portanto, herdou uma lógica de governação fortemente populista, sem, no entanto, ter populismo enquanto base de governação na sua própria figura, porque não é uma líder carismática de maneira nenhuma. De todo modo, este é um modelo que nós vamos encontrar depois com uma forma muito significativa, mas muito diferente desta, em Hugo Chávez. E Hugo Chávez representa hoje, talvez, a forma, digamos, de um populismo de esquerda mais consistente, mais radical, se quiserem. Porque carisma, aí está o carisma, aí está a crítica da intermediação política, isto é, no caso dele, aliás, muito mais agressiva do que no Brasil, porque a institucionalidade venezuelana é muito mais fraca e, portanto, o Parlamento, os partidos, praticamente deixam de funcionar enquanto entidades, uma vez que Hugo Chávez absorve, devora todo o espectro político à sua volta, é típico de um líder carismático e é o único que vai ter na sua agenda o socialismo do século XXI, que é a forma populista de esquerda que nós vamos assistir na América Latina, o socialismo do século XXI. E também aqui as divergências, as diferenças no seio deste povo, que também exclui as elites. Mas as elites aqui já não são apenas por elas serem oligárquicas e olharem só os seus interesses. É porque elas estão a serviço do imperialismo norte-americano. E, portanto, as elites são duplamente excluídas, porque não são nacionalistas e porque, obviamente, são promotoras da desigualdade e da concentração da riqueza
nos seus países. E, portanto, são duplamente legitimadas. Não fazem parte do povo porque estão a serviço do estrangeiro, digamos assim. Portanto, é uma versão extrema do populismo que se afirma como uma via alternativa ao capitalismo, na forma do capitalismo século. E podemos dizer que realmente estas duas formas, de um lado Lula e do outro lado, de um lado Lula e do outro lado é o Chávez. Como? É a Caixa? Qual Caixa? Eu lhes digo que há uma conspiração hoje aqui contra o populismo. Mas, portanto, é que eu falo com as mãos, de maneira que é um bocado difícil falar com esta coisa na mão. Mas o que é importante ver é que, se nós colocarmos Lula de um lado e Hugo Chávez, encontramos que depois Evo Morales e Rafael Correia vão ser, de alguma maneira, figuras intermédias que eu não tenho, obviamente, ocasião de analisar aqui, mas que, de todo modo, mostram esta característica e os dilemas de toda esta estrutura populista, que é a promoção do conflito e o seu controle, é a luta contra a intermediação política e é a negação das diferenças dentro da população. E, como tal, podem imaginar que esta lógica populista, por exemplo, não é muito próxima ou afeita ao reconhecimento das diferenças etnoculturais, por exemplo. O caso dos povos indígenas, por exemplo, é muito hostil a esta ideia de diferenças, que são diferenças coletivas, que são diferenças culturais, que são diferenças que não podem ser subsumidas nesta ideia de povo homogéneo, porque eles nem se reconhecem muitas vezes como parte desse povo, que são nações etnoculturais com alguma diversidade e com alguma grande especificidade e, obviamente, uma trajetória histórica de tudo diferente da dos povos que chegaram com a colonização. Portanto, por que mencionar tudo isto? É mencionar tudo isto para entendermos um pouco o que se passa neste momento na Europa e que é muito importante que o analisemos, porque eu penso que estamos a viver na Europa um momento populista. Eu acho que, em relação ao populismo, temos que distinguir entre uma perspectiva analítica, que é aquela que eu vou começar por avançar, e depois um tratamento político do populismo. Eu acho que há que reconhecer que, neste momento, a Europa, e como digo, os outros países da América Latina não superaram de maneira nenhuma esta herança populista neste momento, pelo contrário, obviamente, mas a Europa atravessa um momento populista. E esse momento populista tem também as características que, de alguma maneira, se quisermos, podem entender-se à luz da experiência latino-americana. Porquê? Fundamentalmente porque aqui também elas surgem depois da crise económica e financeira que assola o sul da Europa e que, portanto, vai fazer com que a questão da soberania popular, que é fundamental à ideia de povo, ela própria fica questionada, precisamente devido à intervenção das agências internacionais ou da União Europeia nestes países. A soberania popular, obviamente, que é questionada, mas também a nacional, porque há uma outra questão que temos que articular, é a relação entre nacionalismo e populismo. Não são as duas coisas, mas são, obviamente, têm algumas afinidades entre si. Por outro lado, esta crise veio mostrar uma classe no poder, os que têm administrado a crise, completamente subserviente das lógicas financeiras internacionais. E, portanto, a classe política deslegitimou-se muito nestes países. E, portanto, a intermediação da democracia representativa está em crise. A democracia está a ser esvaziada. Os cidadãos deixam de ter confiança nas instituições
Porque, como temos dito, as instituições estão lá, mas não estão a exercer as suas funções. O Estado protetor passa a ser um Estado repressivo, passa a ser um Estado punitivo, passa a ser um Estado predador, inclusive da riqueza nacional, quando se vê, por exemplo, as privatizações das grandes empresas deste país, praticamente ao desbarato, como tem ocorrido nestes tempos. Portanto, isto faz com que a elite do poder e a classe política seja acometida por acusação de corrupção. Ela chama-se oligarquia na Grécia, chama-se casta na Espanha. Aqui, não sei como é que ela se chama verdadeiramente, porque a gente tem que dar tantos nomes, mas mesmo por mais nomes que lhe pomos, nada acontece. Mas, obviamente, é uma classe política que está ao serviço de interesses que não parecem ser os interesses do povo português. E, portanto, encontramos aqui uma crise da intermediação muito grande, uma grande deslegitimação, só que, e isto é que é a experiência interessante deste populismo, é que este populismo não ocorre com líderes carismáticos. Pelo contrário, assume uma posição de quase total rejeição de líderes. E é essa que vem dos protestos na rua, do movimento dos indignados, por exemplo, que mostram muito claramente que a forma de fazer política através da democracia representativa não tem futuro nestas condições. E sendo assim, há um vazio que se cria. Porque as ruas são boas para fazer protestos, mas não são boas para formular políticas ou para governar. E, portanto, este populismo tem uma vertente anti-elite, anti-classe política, anti-intermediação política através das instituições representativas e também é constituído basicamente por classes médias em declínio. Portanto, enquanto na América Latina nos anos 30 e 40 temos classes médias em ascensão, a partir da classe operária urbana, que era relativamente limitada naquela altura, nós temos aqui classes médias relativamente consolidadas nos últimos 30 anos que, de repente, entram em declínio. Tal e qual como nós tínhamos encontrado no período nazi, exatamente com classes médias empobrecidas na República de Weimar, no último período de Weimar. Não estou a dizer que se repete a história nunca se repete. Mas é evidente que há aqui também uma composição de classe que, no entanto, não é assumida como tal. É assumida como o povo, como os 99%, como os indignados. As expressões são éticas, não são classistas, não são operários, não são trabalhadores. É o povo. É o povo jovem, o povo velho, é o povo que não tem cabimento dentro das instituições. Só que este momento populista parece ter duas vertentes totalmente distintas entre si e que se atropelam uma à outra e que se confundem por vezes. É que se o populismo é sempre um povo que exclui, não está lá toda a gente, há um populismo que exclui as elites oligárquicas, a classe política, a casta, mas procura ser o mais possível inclusiva do povo, que são as classes subalternas. Há um outro populismo que exclui aqueles que não são europeus, brancos, originariamente europeus. É o populismo de direita ou de extrema-direita. E aí exclui imigrantes, exclui muçulmanos neste momento. Portanto, neste momento populista temos uma diferenciação interna que é preciso analisar. Porque quem é excluído não são as mesmas entidades. É evidente que a classe, aliás, o Marx analisou isso muito bem no 18 Brumário, a pequena burguesia tanto pode ir para um lado como pode ir para o outro, para a esquerda e para a direita. E obviamente que ela está muito presente nos partidos de extrema-direita que têm vindo a surgir na Europa. Frente Nacional, obviamente na França é um bom exemplo. Mas o que é curioso é que
a agregação, o poder agregador desta entidade mítica chamada povo, exige uma exclusão forte. Carlos Schmitt já o havia dito muito antes. O povo não vive sem a ideia de amigo e inimigo. Ou estás connosco, ou estás contra nós. E esta ideia da expulsão do outro é muito forte na estrutura do populismo. E é um populismo da direita que expulsa o imigrante, que expulsa o muçulmano. E o que é curioso é que estas duas formas de populismo podem ter muitas semelhanças. Por exemplo, em muitas situações podem estar ambos com uma perspectiva anti-União Europeia. Por razões diferentes, são nacionalistas. No sentido de que os países perderam a sua soberania, é preciso resgatá-la e, portanto, o melhor é sair da União Europeia, ou então outra União Europeia, não esta, que se transformou numa gaiola, numa prisão para os países menos desenvolvidos. Mas há uma outra semelhança. Isto não quer dizer que não haja diferenças no discurso, mas há uma pulsão que faz com que seja relativamente bem acolhida a ideia de que os países têm que continuar a ser os titulares das suas decisões. Ora, no contexto da União Europeia, é óbvio que não são neste momento. E isso vê-se, portanto, na crítica à esquerda como à direita. Esta, a meu entender, é uma das formas que faz com que, por vezes, tenham algumas afinidades eletivas. A segunda, talvez a mais importante, é a crítica da distinção entre esquerda e direita. Se virdes bem, nós encontramos hoje um discurso que vai do Syriza, ao Beppe Grillo, ao Cinque Stelle na Itália, ao próprio Podemos, menos visível aqui em Portugal, talvez no Partido Livre, Tempo de Avançar, seja mais visível, obviamente, que noutros partidos. A ideia de que a distinção entre esquerda e direita não faz muito sentido. Que realmente nós devemos posicionar perante as questões concretas que se põem aos cidadãos da rua, e sejam elas de esquerda ou de direita, não interessa. É posição perante os temas, perante as questões. E isso é que define a esquerda ou a direita. Se é que isso tem ainda interesse. A Marine Le Pen diz que é pelos franceses e que não é nem pela esquerda nem pela direita. E o Podemos, na Espanha, faz afirmações que vão no mesmo sentido. Mas esta semelhança é falsa, digamos assim. Mas por vezes é difícil chegar à sua diferença. Qual é a diferença? É que para a Marine Le Pen dizer que não há esquerda nem direita, que isso deixou de ser importante, é para obviamente reforçar a direita. Toda a gente sabe onde ela vem, toda a gente sabe com quem ela está e, portanto, é invisibilizar a direita no sentido de lhe dar o glamour de não ser, digamos, o lado dos privilegiados e ser, afinal, o lado de toda a gente. Populismo de novo. Quando esta questão é invocada pelo Podemos, é claro que há direita, a direita está bem, a direita está forte, e o grande problema é a crise da esquerda. E, portanto, esta crítica à distinção entre esquerda e direita visa, no fundo, refundar a esquerda. Porque aquilo que passa por ser esquerda hoje na Europa deixou de o ser. Deixou de se distinguir da direita. A direita prospera. A direita não está em crise. Estão a ver como aqui, nesta segunda versão, a direita está muito bem consolidada. Ao passo que Marine Le Pen quer consolidá-la, torná-la invisível. Para o Podemos ela é absolutamente visível. O que não é visível é a esquerda. E, portanto, é preciso reconstruir essa tensão a partir de algo que é uma refundação política. Se no fim se vai chamar a esquerda ou não, é uma questão em aberto. Inclusive, para dentro do Podemos, é em aberto que está a questão. Pode não se chamar a esquerda, pode se chamar outra coisa. De todo modo,
A divisão constitutiva da política liberal moderna entre esquerda e direita, através do qual se constituiu a democracia representativa, também aqui está em crise. E é isto que eu chamo de momento populista. Como é que se combate este momento? Como é que se trata isto? A análise é esta, a meu entender. Eu acho que nós não podemos analisar a Europa e o mundo como se este problema não existisse e criticássemos apenas o momento populista. Ele está aí, é uma ilusão de toda uma forma de governação democrática que não tem alternativa. A democracia representativa, que está a esvaziar a democracia, mas que se apresenta sem qualquer alternativa. E é por isso que os problemas de intermediação são fortes. Só que, ao contrário do que aconteceu no passado, com Hitler, ou com os fascistas, ou com Vargas, ou com Perón, ou com Chávez mais tarde, ou Evo Morales, ou Rafael Correa, não há líderes carismáticos. Nem sequer líderes carismáticos. E, pelo contrário, há uma lógica de construção da política a partir da base assembleísta e que, portanto, desdenha qualquer forma de representação porque tem esta convicção. Quem é representante vai se esquecer dos representados, devido à lógica da própria estrutura da representação. E isto também tem duas leituras. E essa é que é a tragédia da Europa neste momento. Aqui há uma leitura da direita e uma leitura de esquerda para isto. A leitura da direita é um sociólogo, que aliás acabou por... Robert Michels, que acabou por colaborar com os governos fascistas. Que partiu da ideia de que os partidos, por sua própria natureza, não representam nada senão os interesses das próprias nomenclaturas e das próprias burocracias dos partidos. E, portanto, quando as pessoas votam nos partidos, entregam-lhes um cheque em branco, quer queiram, quer não. Isto é analisado nos anos 30 desta forma. E é isso que, de alguma maneira, vai permitir uma crítica radical à democracia representativa. Obviamente que a outra leitura é a leitura revolucionária, que entendia que a democracia representativa era, obviamente, uma democracia burguesa ao serviço do capital, onde nunca seria possível uma inclusão das classes subalternas. E neste momento de suspensão, não está presente a alternativa revolucionária, também não está presente uma alternativa totalitária. Portanto, nós estamos num momento daquilo que eu chamo um autoritarismo fragmentado, em que a democracia se esvazia, mas talvez se torne uma dita mole, talvez se transforme numa democratura. São termos que foram usados na transição da América Latina por um grande cientista político argentino, Guillermo O'Donnell. Não se criam democracias, são democraduras ou são dictamoles. Não sabemos muito bem qual é essa forma, mas este é o momento que nós temos aqui. E eu não sei se este momento não vai continuar na América Latina sob outras formas. Porquê? Porque vejam bem a distinção. Há bocado referi uma coisa fundamental. A redistribuição da riqueza, como é que ela se deu a alguma redistribuição social? A social-democracia europeia distribuiu a riqueza depois da Segunda Guerra Mundial numa base de classe. São as organizações operárias, são os sindicatos, são os partidos comunistas, são os partidos socialistas que representam os operários, muitas vezes emanações do movimento operário. O Partido Labour da Inglaterra é uma emanação dos sindicatos. Portanto, é uma construção classista que vai permitir a construção de direitos sociais universais. A redistribuição da América Latina dá-se através de uma política populista e não classista. Diretamente. Isto é, ela não fede em nome, digamos assim. Em alguns setores sim, no caso do Brasil até está mal, talvez mais, devido à origem do próprio presidente Lula, os sindicatos, etc. Mas não vemos isso, por exemplo, na Argentina, tanto, e não vemos isso de maneira nenhuma também na Venezuela. Ou seja, é uma construção que não tem uma base classista, de classe organizada, digamos assim. E, portanto, nós estamos
numa situação em que as formas de organização dos interesses setoriais da sociedade estão todas em crise. Porque a organização com base nas classes exige naturalmente que essas classes assumam consciência dos seus interesses e que tenham organizações que defendam esses interesses. Temos vindo a assistir à degradação total dos sindicatos, que já foram considerados traidores em 1968 por terem traído a causa socialista e comunista quando foi o movimento estudantil, e que hoje o pouco que resta do sindicalismo está a ser brutalmente e selvagemente atacado pelo neoliberalismo internacional. E, portanto, nós estamos a assistir a uma destruição total das estruturas classistas. O que é que vai ficar de energia para lutar contra a exclusão? O que é que vai ficar de energia social e político-organizativa para lutar contra a degradação da democracia? E é aqui que nós temos que ver se é possível analisar o populismo, o momento populista, de uma perspectiva não populista. Isto é o debate interno, por exemplo, em Podemos, aqueles que acompanham aqui a discussão, e na próxima semana eu estarei em Atenas a discutir esta mesma questão com Siriza, no Instituto Nicolas Poulantzas. É exatamente esta questão de vermos como é que nós podemos organizar de uma maneira não populista este momento populista, esta pulsão populista dos 99 contra os 1%. Porquê é que é importante, do meu ponto de vista, analisar isto? Por duas razões fundamentais. A primeira é uma razão teórica que tem muito a ver com o Ernesto Laclau. O Ernesto Laclau tem uma construção, tem uma teoria, surge, portanto, na tradição do marxismo construtivista e, portanto, numa ideia menos materialista e muito menos determinista que a tradição marxista anterior. E Laclau, a partir do seu trabalho, depois com Chantal Mouffe, da hegemonia socialista, procura criar uma ideia de que o socialismo, a própria emancipação, os conceitos que podem organizar a luta social, não têm que ter um conteúdo, porque é melhor que eles se transformem num significante vazio, para que cada um entenda por socialismo aquilo que entender, para que cada um entenda por emancipação aquilo que quiser, para que um entenda por democracia aquilo que quiser, mas congrega à volta destes nomes uma luta social. E isto obriga, portanto, a que é uma política de ambiguidade. Não podemos definir as políticas, não podemos dizer o que é o socialismo, não podemos dizer o que é a democracia, não podemos dizer o que é a emancipação ou a libertação. A ambiguidade joga-se como forma política de organizar as classes subalternas. Isto, obviamente, que tem um perigo numa sociedade saturada pelos meios de comunicação social hegemónicos. Não é um perigo que Laclau tivesse visto nem tinha que ver no tempo em que formulou a teoria. Mas nós já assistimos a uma formação, a uma forma de populismo na Europa profundamente ancorada nos mídias, nos meios de comunicação, que é Berlusconi. Berlusconi é um populismo assente nos meios de comunicação social que ele próprio controlava como empresário. E depois surge no seu bojo o Beppe Grillo e o Cinco Stelle, também um populismo assente nas redes sociais, no blog do Beppe Grillo. Portanto, há aqui a ideia de que, num contexto de significantes vazios, em que os conteúdos daquilo por aquilo que a gente luta não devem ser muito explicitados, para atrair uma massa heterogénea, interclassista, a grande vocação do populismo é ser interclassista, pode ser perigosa. Porquê? Porque esta ambiguidade pode ser captada por aqueles que têm meios para controlar, para influenciar a opinião pública. E eles hoje, na Europa como na América Latina, são predominantemente de direita.
estão ao serviço das oligarquias. Ou seja, as oligarquias podem voltar por via populista. Isto é que é a grande armadilha do nosso tempo. Elas podem voltar exatamente por uma via populista. E é por isso que agora entendo que cada vez que há uma tentativa de regular os meios de comunicação, a sua grande defesa é populista. A mais básica é a liberdade de expressão. Vêm os grandes meios, vem uma Folha de São Paulo, um Estadão, vem o Clarim, vem o El País, todos eles a reivindicar a liberdade de expressão. Como se fossem as classes oprimidas que não tinham liberdade de expressão. Sendo que são eles que controlam toda a opinião pública destes países. Ou seja, a oligarquia traveste-se em povo para assumir a pulsão populista. E isto é o perigo do nosso tempo. E é por isso que eu penso que Laclau está errado. E é por isso que eu penso que nós devemos, com todo o respeito que tive, fui amigo, aliás, de Laclau, faleceu recentemente, e sou amigo da sua mulher, Chantal Mouffe, temos diferenças, obviamente. Mas isso, o respeito e a amizade não conflituam de maneira nenhuma com a diferença das nossas opiniões. É que os referentes, os significantes não estão vazios. Foram esvaziados. Isso é o que me preocupa. Esvaziamento do socialismo, esvaziamento da emancipação, esvaziamento da democracia, esvaziamento da liberdade, esvaziamento da igualdade. Portanto, não há significantes vazios, há significantes em processo de esvaziamento. E, portanto, uma política que seja por uma sociedade melhor, algo ambíguo. O Fórum Social Mundial surge num momento populista. Another world is possible, ou no outro mundo é possível. Não vamos definir o que é, porque também não sabemos. Mas vamos dizer que é um outro mundo possível. Portanto, nós somos parte, e é por isso que eu, como sociólogo crítico, não posso deixar de olhar para este momento e analisá-lo sociologicamente como um momento populista. Não faz sentido recusá-lo. Como alguns dos meus queridos amigos do Podemos por vezes querem fazer. Ele está aí no terreno, tem uma consistência, claro. Mas tem uma grande armadilha. Portanto, como podemos politicamente construir a partir do populismo uma concepção não populista? A minha resposta é esta. É realmente a democratização da democracia, através da articulação entre a democracia representativa e a democracia participativa. Não há, neste momento, do meu ponto de vista, outra forma senão esta articulação. E esta articulação tem que começar nos próprios partidos políticos. Se os partidos políticos não assumirem a democracia participativa dentro deles próprios, não é no sistema político, é dentro deles próprios, devem ser todos considerados de direita, independentemente da opinião que têm. Porque eu acho que neste momento não considerar uma democracia participativa é liquidar as possibilidades de uma transformação progressista da sociedade. Para uma sociedade mais justa, mais digna e ecologicamente mais equilibrada. Ou seja, o populismo pode ter destruído classe, raça e género, mas eles estão aí. Capitalismo está aí, colonialismo está aí, patriarcado está aí. Portanto, o populismo é um regime que procura passar um verniz sobre estas três formas de dominação para que elas não sejam visíveis politicamente, para que elas sejam neutralizadas politicamente. Mas como reativá-las politicamente no momento populista? Só há uma possibilidade, é a democracia participativa. Porque é através da democracia participativa que nós podemos, de alguma maneira, revitalizar a democracia representativa. E também penso que sem democracia representativa a democracia participativa não irá longe. Porque são duas lógicas que têm que se complementar. O que significa isto? Significa que os partidos políticos, nas próximas décadas, numa política não populista do populismo, obriga a que os partidos políticos não tenham o monopólio da representação política. Obriga a que haja muitos mais cidadãos independentes e organizações de cidadãos na política. Obriga a que haja movimentos sociais com
capacidade de intervir ativamente na política, nos municípios e nos governos nacionais. Obriga, portanto, a que haja muito mais referendos, a que todas as políticas sociais sejam apoiadas com conselhos populares. Não tenho medo da palavra conselhos populares. Ou seja, precisamos de refundar o Estado. E é isto o que nos permite ver uma análise radical, não populista, do populismo. É o que ele está a mostrar pelas suas ambiguidades, é que este Estado moderno devora todas as energias progressistas que podemos ter. Ele tem uma lógica em si mesmo que é capitalista, é colonialista e é racista. E é também patriarcal. Ou seja, não é necessariamente... Vejam, por exemplo, o que acontece hoje com a segurança. A deriva securitária não resulta tanto de pressões populares para que nós sejamos objeto de toda a vigilância. Vejam o que está a realizar hoje na Inglaterra, em que os movimentos, as pessoas podem ser proibidas, podem ser presas, sem terem cometido absolutamente nada. Nenhum crime, nenhuma delinquência. Apenas pela suspeita que o possam vir a tomar. É uma discussão que está neste momento no terreno na Inglaterra. Isto é uma lógica que o próprio Estado, na sua estrutura, digamos, de institucionalidade, procura, precisamente porque as suas instituições têm todas elas o monopólio da violência, procura defender-se de qualquer violência alternativa. E sobrereage excessivamente. E, portanto, não vamos dizer que são apenas pressões dos grupos da direita ou de extrema-direita que estão a pedir isto. O Estado vai na frente. É uma ilusão pensarmos que a deriva securitária é uma exigência das populações. É o Estado na sua própria lógica, porque o Estado está completamente separado dos cidadãos. E a classe política, que devia fazer a intermediação e a aproximação, obviamente que, pelo contrário, ajuda a separar o Estado da sociedade. Como é que é possível? Isto acontece como fenómeno geral. Como é que é possível que num país sem investimento externo, com um desemprego juvenil bastante alto, com gente licenciada nas universidades e sem emprego, estou a falar de Cabo Verde, como é possível que venha um projeto de lei em que a classe política do Parlamento, os deputados, resolvem aumentar o seu salário de cerca de 100%? Os jovens veem isto e organizam um movimento, o MAC 114, e que em 30 de março vão para a rua através da SMS dizer como é que é possível que esta classe política esteja tão cega em relação à realidade do país, que se promove nos seus salários, só estão de acordo para aumentar os seus salários e não para resolver os problemas dos cabo-verdianos. E a luta é tão intensa que o Presidente da República veta a lei. A lei hoje está, obviamente, vetada pelo Presidente e não acredito que ela volte. Isto é para vos dizer que não é aqui ou ali, é em geral o que nós estamos a assistir, é o isolamento das estruturas políticas organizadas dos cidadãos, usando o Estado como intermediário, ou seja, o Estado, que era o intermediário entre o capital e o trabalho, está neste momento ao serviço do capital e, naturalmente, servindo de travão a qualquer emergência das classes subalternas. E é por isso que nós temos as mesmas instituições, mas elas estão a funcionar ao contrário. O Estado protetor é um Estado punitivo. A polícia protetora é a polícia da violência e da brutalidade. O Parlamento devia estar ao serviço dos cidadãos e, em muitas situações, está ao serviço dos seus membros. E, portanto, esta crítica da classe política é também em si mesma perigosa, porque foi assim que o Hitler o fez. O Hitler chegou ao poder por via democrática, mas depois tinha condições para fazer um golpe de Estado. Como é que a gente pode evitar a demonização da democracia representativa e do próprio Estado? Através da democracia participativa. E, portanto, isto obriga a uma Assembleia Constituinte. Isto obriga
em todo o mundo onde estas questões surgirem, a criarmos uma nova energia da Assembleia Constituinte. Não podem ser os parlamentos, porque esses vão derrotar qualquer ideia de renovação. Agora, em que condições é que podemos lutar por uma Assembleia Constituinte? Como sabem, ela tem sido muitas vezes proposta por movimentos indignados, pelos movimentos de protesto do ano passado no Brasil. A certa altura surgiu a ideia da própria Presidente Dilma que ia fazer uma reforma constitucional, mas foi travada imediatamente, como podem imaginar. E não há uma pressão social neste momento para que isso ocorra. E para complicar mais isto, há uma pulsão da direita para a reforma constitucional. Para veres a complexidade do nosso tempo. É porque as constituições que estão aqui são inércia constitucionalizada. Porque os direitos estão lá todos ainda, em muitos casos. E há quem queira que estes direitos deixem de estar na Constituição. Porque afinal não vão se cumprir. O modelo não é para cumprir estes direitos. O trabalho não é para ser uma fonte de cidadania. O futuro do trabalho não é o que está. O trabalho do futuro não é o trabalho que está consignado na Constituição. O trabalho para o qual, e vocês se lerem todos os estudos de perspectiva no domínio laboral, todas dizem o mesmo. O trabalho vai ser sempre cada vez mais flexível. As empresas vão contratar à semana e à hora os cidadãos. E empregam enquanto houver trabalho. Não há direitos. Isto tem que ser uma outra organização de direitos e de segurança. Não é através do contrato de trabalho. E é por isso que nós vemos em Portugal um partido mais situado à esquerda, o Partido Socialista, a fazer uma proposta que na Espanha é feita pelo Partido dos Cidadãos. Os Cidadãos, que é o partido da direita, no contrato único de trabalho. Portanto, é esta confusão, esta maneira de responder às tendências sem ter uma capacidade de contrarrestar que eu penso que nós temos neste momento em mãos. E, portanto, não vejo outras possibilidades senão uma luta através da democracia participativa, que ainda por cima deve ser intercultural. Deve ser uma democracia que permita várias formas de democracia. Deve ser a tal democracia como nós dizemos da Bolívia, comunitária, participativa e representativa. Porque há diferentes formas de fazer democracia. Como é que isso se realiza nas nossas sociedades? Esta é que é a grande exigência. Ou seja, vejam como nesta aula eu sou um produto, enquanto sociólogo crítico do populismo, eu fico no dilema populista. Porque, obviamente, sair do dilema populista não é para o intelectual da retaguarda, é para as forças políticas. Portanto, não há aqui vanguardas que nos vão dizer como é que a gente vai fazer. O que nós podemos ver é que há aqui um caminho que tem que ser assumido coletivamente. E o problema é este. Quando é que esse caminho se começa a trilhar? É quando soar na cabeça de cada cidadão e cidadã, daqueles que nunca vão à rua, a palavra basta. E cada sociedade tem limiares diferentes de tolerância à desigualdade, à degradação da qualidade de vida, à insegurança, ao silêncio, aos suicídios do vizinho, mas que são afinal umas coisas normais, a essas mortes inumeráveis dos imigrantes sul-sul, que são a grande maioria, mas também sul-norte, em que o Mediterrâneo se transforma num cemitério. Mas nós somos capazes de chorar pelo nosso cão, mas não choramos por aqueles milhares de pessoas que estão a afogar-se no Mediterrâneo. Portanto, não há nenhuma solução mágica. O que nós temos é que transformar a cidadania ativa nestas formas pacíficas, porque, como digo, se elas não existirem nesta articulação em democracia participativa e democracia representativa, o basta vai surgir, mas depois pode ser descontrolado. Pode ser violento, pode ser um motim, pode ser outras formas, pode ser criminalidade comum, que muitas vezes é uma forma disfarçada da criminalidade política, porque um país não pode impunemente colocar durante muito tempo 25% da população negra jovem na prisão, como acontece com os Estados Unidos. Se
ter custos, vai haver um basta. Como é que ele se vai formular nas nossas sociedades? Claro, a gente sabe que isto vai acontecer, mas acontece sempre sem a gente saber. Muito obrigado.